Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar sobre Alistair McGrath, um dos pensadores cristãos mais interessantes da atualidade, ao meu ver. E o livro em questão é C.S. Lewis, Richard Dawkins e o Sentido da Vida. É um livro curtinho, né? Uma leitura rápida, mas um conteúdo interessantíssimo. Ele é um livro publicado há não muito tempo aqui no Brasil, ele foi lançado em 2020 pela editora Ultimato. Tá? E deixe-me falar aqui sobre o sumário dele, né, para vocês já terem uma ideia do que vem por aí. O capítulo de número 1 se chama Quadros Completos, porque o significado importa. O capítulo de número 2, crença fundamentada, fé, prova e evidência. 3, Deus existe. 4, natureza humana, o que somos nós? E por último a conclusão, né, a busca por significado. Aqui sim é um livro curto, eu vou comentar cada um desses capítulos. Primeiramente, então, o capítulo de número 1, quadros completos, porque o significado importa. Aqui ele vai dar o conceito de cosmovisão, né, de visão de mundo, essa ideia de ver o quadro completo, da visão de vida, sim, é completa, né? Ela pode ser bem consistente em si mesmo, ou pode ser inconsistente, enfim, ele vai dar essa visão geral aí do que é uma cosmovisão. Na página 13, ele vai dar então uma alfinetada na visão de mundo materialista, né? Essa cosmovisão materialista, né? Falando de Richard Dawkins, né? Se aceitarmos uma visão de mundo naturalista, parece que não podemos encontrar nenhuma justificativa para as nossas crenças fundamentais sobre significado e valores a partir da natureza e do mundo. E essa é uma inconsistência da visão de mundo naturalista, porque é muito comum que se abrace essa visão de mundo naturalista, né, na inexistência de Deus, mas queira se manter então os valores morais, os valores do ser humano, etc. e tal, que é uma inconsistência. Depois ele vai mencionar aqui o cientificismo, né, também uma visão de mundo, essa ideia de que a ciência é capaz de explicar tudo, é capaz de fazer tudo. E aí na página 15 ele menciona essa ideia cientificista. E aqui ele vai mencionar um livro chamado A Paisagem Moral de um outro neo-ateu chamado Sam Harris, que é um dos outros 4 cavaleiros do novo ateísmo. O próprio Richard Dawkins, o Sam Harris, o Christopher Hitchens, que já é falecido, e o Daniel Dennett. São os 4 então cavaleiros do novo ateísmo. Tá? A Paisagem Moral, um livro do escritor neo-ateu Sam Harris, talvez seja um manifesto de destaque do cientificismo, argumentando que a humanidade é capaz de determinar os valores morais humanos, tirando de fato a filosofia moral do negócio. No entanto, filósofos morais rejeitaram as declarações exageradas de Harris. Não é exatamente difícil apontar que ele apenas cooptou uma posição dentro da filosofia moral, ou seja, uma forma de utilitarismo que sustenta que o bem é definido em termos de maior felicidade do maior número de pessoas. Ele não fez grandes coisas novas dentro da própria filosofia moral. Isso me lembra até aquele caso do Stephen Hawking, né, falando que a filosofia está morta, para em seguida discutir o seu livro inteiro questões filosóficas. Né? Depois ele aqui comparando então essa ideia de cristianismo e ciência, né, a visão de Dawkins e de C.S. Lewis, na página 25 vai falar sobre essa comparação das duas visões de mundo dos dois. Né? Eu colocaria da seguinte forma: cada um deles ilumina parte de nossa vida, mas não toda ela.
A ciência não me diz como ser uma boa pessoa, o cristianismo não me diz os valores das constantes fundamentais da natureza. No entanto, ambos, juntos, oferecem um quadro mais completo. É preciso que lhes seja permitido enriquecer um ao outro, né? Nós temos aqui então a possibilidade de uma visão cooperadora entre a ciência e a fé cristã, onde um não vai contra o outro, um não está em antagonismo contra o outro, mas eles cooperam um com o outro, tornando então uma visão de mundo completa, muito mais enriquecida. Capítulo de número 2, crença fundamentada, fé, prova e evidência. Esse capítulo me lembrou um pouco Alvin Plantinga, onde ele fala sobre as crenças básicas, né? Nem tudo o que nós acreditamos na vida pode ser evidenciado, pode ser comprovado. Há coisas que nós acreditamos que são simplesmente básicos, né? Nós acreditamos na validade das nossas faculdades cognitivas e nós precisamos pressupor isso para apreciar qualquer tipo de prova. Nós não podemos provar ela em primeira instância, sem antes pressupô-la. Então é uma crença básica e várias coisas são assim. O McGrath também comenta que aparentemente as coisas mais importantes da vida elas não podem ser comprovadas, os valores morais, né, o significado da vida. A gente pode provar aqui algumas coisas. Ele comenta aqui sobre a fórmula química da água, né, sobre coisas assim, só que a vida não se baseia nisso, né? São coisas, tudo bem, são legais, é muito bacana a gente saber esse tipo de coisa, né, que pode ser comprovado cientificamente, mas isso não dá muito significado para a vida, não faz a vida ter muito sentido com base nisso. Então, aparentemente, as coisas mais importantes da vida, elas carecem dessa possibilidade de comprovação. Na página 40, ele diz o seguinte, sobre então essa tentativa de manter o sentido e os valores mesmo numa visão de mundo naturalista. É interessante notar com que frequência Christopher Hitchens, um daqueles 4 cavaleiros, né, o colega, né, o ateu G. Dawkins, faz críticas ao teísmo baseadas muitas vezes em valores morais não comprovados, que ele parece assumir que serão compartilhados por seus leitores e visto como evidentemente corretos. No entanto, esses valores, como o próprio teísmo, mostram-se não comprovados e improváveis. Improváveis no sentido de não serem passivos de serem comprovados, né? Nesse sentido. E aí, isso me lembrou de uma citação aqui do Timothy Keller, neste livro A Fé na Era do Ceticismo. O Keller, que embora tenha tido posições um tanto questionáveis na política norte-americana, uma posição estranha da parte dele, ao meu ver, mas esses livros sobre ceticismo dele são realmente muito interessantes, tanto esse aqui como aquele outro, né, Deus na Era Secular, também é um livro bem bacana. E a citação que eu me refiro está na página 88. Muitos criticam a igreja por sua sede de poder e pela falta de humildade, mas existem várias culturas em que a busca de poder e respeito é considerada uma virtude. De onde então, indaga Somerville, que é o autor que ele está mencionando aqui, surgiu essa lista de virtudes que serve de parâmetro para identificar os pecados da igreja? Na verdade, ela surgiu dentro da fé cristã, né? E então me lembra isso, porque o Christopher Hitchens ele nasce e cresce dentro de uma cultura judaico-cristã que vai aprender esses valores morais e aí vai usar eles para criticar então o teísmo, né, e tal, achando que esses valores são autoevidentes e tudo mais, uma coisa que não é cientificamente comprovada. Então, se você quer ter uma vida cientificista, né, vai achar que só o que a ciência pode comprovar é que é verdadeiro, então talvez você tenha que abrir mão de valores morais, né, e de um monte de coisas assim que nenhum de nós quer fazer, né. Capítulo de número 3, Deus existe? E aí, na página 47,
ele vai citar aqui o Richard Dawkins. Dawkins é crítico daqueles que invocam uma entidade não observada e não observável como Deus, para explicar o que vemos no mundo. É um argumento legítimo. Por várias razões, a ciência ganhou a reputação de ser um excelente meio de entender o mundo, incluindo seu ceticismo em ir além do que pode ser observado. No entanto, embora a ciência pretenda preservar os fenômenos, muitas vezes acontece que explicar essas observações envolve postular entidades não observadas e não observáveis, como a matéria escura. A matéria escura, que é uma teoria muito bem aceita hoje no meio científico, né, da cosmologia, e é algo que nós não podemos observar diretamente. A gente pressupõe a sua existência com base nos efeitos que ela causa, né? Há alguns efeitos na natureza que são melhor explicados com a existência do que nós chamamos de matéria escura, mas nós não observamos ela diretamente, é só por conta dos seus efeitos. Tá? Aí ele trabalha aqui também o McGrath, né, a questão dos atributos morais de Deus, né? Dawkins dá aquela lista toda de adjetivos pejorativos, né, em Deus um delírio. E aí ele menciona também o fato de que o próprio Lewis também foi um ateu e também ele achava o mundo injusto, né, e que nada fazia muito sentido com a existência de Deus. Como é que Deus permite? O Lewis, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né, então ele presenciou muitas coisas ruins. E aí ele via o mundo como um lugar injusto e que não faria sentido dada a existência de Deus. O que o próprio Lewis vai dizer, né, lá em Problema do Sofrimento, se não me falha a memória, de que com o que é que eu estava comparando o mundo quando eu chamava ele de injusto, né? A gente não sabe o que é uma linha torta se eu não souber primeiro o que é uma linha reta. Então, na ausência de Deus, não há bem e mal, não há nada com que eu compare o mundo para chamá-lo de injusto. Então a própria existência do mal acaba comprovando a existência de Deus e não a sua inexistência, porque a existência do mal pressupõe a existência de padrões morais objetivos que vão delimitar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é mal. E isso só faz sentido dada a existência de Deus, que é o que vai basear, vai dar uma base fundamental para a existência de bem e do mal, de valores morais que são objetivos e que não dependem então somente da minha opinião ou da cultura em que eu nasci ou coisas do tipo. Páginas 56 e 57. Isso leva uma intrigante pergunta. Teria sido o ateísmo inicial de Lewis o resultado de sua repulsa contra um conceito específico de Deus que ele se sentia moralmente incapaz de aceitar, como o caso de Dawkins? Um tema semelhante é encontrado em Deus um delírio, de Dawkins. Embora Dawkins acredite claramente que não existe um argumento intelectual para a existência de qualquer tipo de Deus, ele critica de modo severo o caráter moral de Deus do Antigo Testamento. Então parece que há alguma semelhança, possivelmente, entre o ateísmo inicial de C.S. Lewis e o ateísmo atual do próprio Richard Dawkins. Página 58, ele diz o seguinte: portanto, se como afirma... claro, talvez eu preciso mencionar aqui. Para Dawkins, então, Deus é uma criação humana, né? É uma invenção do homem. E como ele critica muito esses atributos morais de Deus do Antigo Testamento, ele precisa fazer essa ligação lógica de que se Deus é uma criação humana, ele reflete a moral do próprio ser humano. E se Deus do Antigo Testamento tem essa moral tão questionável, tão ruim, tão mal, então o que nós podemos esperar das pessoas que criaram esse Deus, né? Que inventaram esse Deus? Qual é a natureza humana, então? E agora sim eu passo a ler a citação, né? Portanto, se como Dawkins afirma, Deus é um genocida étnico, o que isso nos diz sobre as pessoas que inventaram esse Deus?
Dawkins parece não ter entendido o significado dessa questão, então ele passa agora a trabalhar a natureza humana. Esse é o quarto capítulo, Natureza Humana, o que somos nós? E aqui eu só gostaria de mencionar dois livros que falam também a respeito disso. Um deles é do filósofo conservador britânico que nos deixou há pouco tempo, Sir Roger Scruton, sobre a natureza humana. É um livro bacana, não é assim a grande obra de arte do Scruton, né? Mas é um livro legal, né? Ele trata aqui no sumário dele a espécie humana, relações humanas, a vida moral, obrigações sagradas. É um livro bacana, assim, de ler. E um outro é um livro, assim, que eu vou ser um pouco mais crítico, há muitas coisas que eu discordo, mas é um livro que vale, assim, a leitura pelo debate, né? Por enriquecer a nossa cultura, né? A Situação Humana, do Aldous Huxley. Aqui ele vai tratar de vários assuntos, desde eugenia, de meio ambiente, a vida individual do homem, o ego, linguagem, arte e a religião também. Na religião ele tem umas ideias esquisitas, porque ele vai falar mais assim, sobre uma religião de experiência, né, mística, contra a religião dogmática. E, sei lá, umas coisas meio esquisitas, mas vale, né, pelo debate aí, pra gente pensar, para refletir a respeito disso, tá? Aí o McGrath vai falar aqui sobre o conceito de meme. Você sabia disso? A ideia de meme que a gente usa hoje para essas imagens engraçadas que acabam viralizando, esse termo surge com o Richard Dawkins. Pois é. Aí vai falar sobre a ideia do gene egoísta, né, que o Dawkins também vai propor. E na página 64 vai dizer o seguinte: nessa leitura das coisas, o egoísmo humano deve ser visto como expressão de uma predisposição genética subjacente sobre a qual não temos controle. Isso aqui me lembrou um pouco do Thomas Hobbes, né? Aquela resenha que eu fiz atualmente, há pouco tempo, né? Recentemente, do egoísmo humano, né? O egoísmo racional, etc. e tal. Me lembrou disso. E aí o McGrath vai mencionar a questão de se nós podemos nos livrar disso, podemos nos livrar dessa influência genética dos genes, esse egoísmo, a gente pode superar esse egoísmo do ser humano, e vai fazer um link teológico então sobre o livrar-se também dos efeitos do pecado, página 66. Nos termos de Dawkins, a questão é se podemos nos livrar da influência maligna de nossa história evolutiva. Em termos teológicos, é se a conversão religiosa nos liberta de nosso passado ou se isso permanece algo que precisa ser tratado continuamente ao longo da vida de fé. Aqui ele vai trabalhar então Agostinho e Pelágio, né? Pelágio vai dizer que não, que os efeitos do pecado simplesmente desaparecem a partir da conversão, que a gente deixa de pecar, que a gente consegue fazer isso, e que inclusive há pessoas do passado que nunca pecaram. Pelágio vai dizer isso. E P. Agostinho não, né? P. Agostinho a gente permanece sempre lutando contra o pecado, mas ele sempre permanece em nós. Página 66 e 67. É um argumento... Não, deixa eu ler do começo. A religião é um subproduto acidental e desnecessário desses processos, resultante de uma falha de algo que originalmente serviu ao propósito útil de garantir nossa sobrevivência como espécie. Essa é clara, né? Vocês já devem ter notado a visão do Richard Dawkins, né? Tentando explicar que é a origem da religião. É um argumento interessante, embora não possua justificativa evidencial por um lado e qualquer definição empiricamente justificada de religião do outro. Qualquer filosofia de vida, como o confucionismo ou o estoicismo, pode ser explicada da mesma base inadequada. E bastante importante, a civilização humana é caracterizada por uma série de outros empreendimentos que são culturalmente importantes, mas também podem ser considerados subprodutos acidentais da evolução, incluindo o próprio método científico. Engraçado, né? Acho legal isso aí.
Vamos passar para o capítulo de número... Ah, não, nós ainda estamos no capítulo de número 4, a gente só continua nele. Página 67 e 68, C.S. Lewis. Um relato puramente materialista da vida humana, da natureza humana, termina... Dificuldade de mudar a página aqui. Termina por reduzir nossas crenças e aspirações mais profundas a resultados de eventos químicos ou elétricos no córtex humano, o que é o subproduto de um processo evolutivo cego. O Alvin Plantinga também vai tratar sobre isso, né? Se eu partir de uma visão de mundo evolucionista, naturalista, eu tenho motivos para duvidar, para questionar a validade dos meus próprios pensamentos, porque eles são resultado de um processo evolutivo completamente cego, que ele não visa a obtenção de verdade, tão somente da sobrevivência. E então eu preciso questionar os meus pensamentos, inclusive os pensamentos que negam a existência de Deus, e até os pensamentos que questionam a própria existência e tal. Cara, se torna uma confusão completa, né? Eu não posso ter fé na própria validade das minhas faculdades, na própria validade dos meus questionamentos, e portanto eu não posso nem sequer questionar. E, cara, que loucura isso. 69. O contraste com Dawkins nesse ponto é dramático. Para ele, o universo define os limites da realidade. Não há nada além deste mundo e precisamos enfrentar essa verdade sombria sobre o universo sem propósito e nos acostumar com ela. Para Lewis, no entanto, esquece esse para aí, só Lewis, no entanto, toma a imagem usada por Platão de um grupo de pessoas que passaram a vida inteira em uma caverna escura no subsolo, iluminada apenas pelo cintilar de uma fogueira que lança sombras nas paredes da caverna, o mito da caverna, né? Elas acreditam que esse reino escuro e enfumaçado define os limites da realidade, sem conhecer o mundo brilhante da luz solar e do ar fresco além daquelas paredes. E se o mundo da caverna estiver vibrante com indicações, sinais e rumores daquele outro mundo, levando-nos a explorar as coisas mais profundamente, né? E se houver algo a mais? Isso me remeteu a este livro aqui do Philip Yancey, Rumores de Outro Mundo, a realidade sobrenatural da fé. É um livro que me parece ser interessantíssimo. Eu não o li por completo ainda. Eu li alguns trechos por conta de um devocional que eu tenho utilizado, mas por esses trechos ali parece um livro muito bacana, parece um livro bem interessante. Então eu só menciono ele aqui. Páginas 72 e 73. Essa questão diz respeito a saber se nós, como seres humanos, somos capazes de atingir os objetivos que consideramos importantes, ou se somos incapazes de desejá-los e compreendê-los por alguma influência sobre nós. Dawkins e Lewis discordam dos objetivos que devemos perseguir. Ambos, no entanto, reconhecem problemas para alcançá-los, refletindo as limitações impostas à própria natureza humana por meio da influência persistente do nosso passado evolutivo para Dawkins, ou sermos mantidos em cativeiro pelo pecado para Lewis. Aí ele vai mencionar aqui um pouquinho também a questão do transhumanismo, nessa ideia de transcender a própria natureza humana a partir do melhoramento tecnológico e tudo mais, né? Um tema bem interessante, bem contemporâneo, que o McGrath aqui só menciona, se ele não vai tratar com profundidade nada disso não. Aí vamos para a conclusão, a busca por significado. Aqui ele vai mencionar uma história muito interessante de Paul Kalanithi, enfim, deve ser assim, de 1977 e vai morrer em 2015, ele morre muito jovem, um neurocirurgião que se descobre com câncer e está lá caminhando, né, rumo à morte. E ele de fato morre muito jovem, antes de ser um neurocirurgião assim reconhecido, né, e tudo mais. E nesse período dele, onde ele está caminhando rumo então à morte, né, está definhando por conta do câncer, ele escreve um livro sobre essas questões últimas da existência, né, o significado da vida e etc e tal. É
uma fase onde ele reflete muito, né, com essa proximidade da morte. E aí o seu livro é O Último Sopro de Vida, que eu não cheguei a verificar se existe em português, eu não conhecia, mas fiquei bem curioso para ler. Então eu vou conferir, tá? Antes de postar esse vídeo, se existir ele, é uma tradução, eu posto o link desse vídeo, do livro, né, na Amazon, para você chegar lá direto na Amazon, e se quiser adquirir também, eu pretendo adquiri-lo, comprar a partir aí do link da Amazon, da própria Teofilia, se você contribuir com o nosso canal. E aí eu passo a ler uma citação do próprio Paul Kalanick. A ciência pode fornecer a forma mais prática de organizar dados de forma empírica e replicável, mas seu poder de fazer isso é prejudicado por sua incapacidade de alcançar os aspectos mais essenciais da vida humana: esperança, medo, amor, ódio, beleza, inveja, honra, fraqueza, empenho, sofrimento, virtude. Então a ciência, ela é muito útil, muito proveitosa, muito legal para muitas coisas, mas não é para tudo. Nós não podemos ser cientificistas. A ciência tem limites, né? Há limites no empreendimento científico. McGrath continua: não há nada errado com a ciência. O fato é simplesmente que as suas respostas são importantes em algumas áreas da vida, mas não em outras. Para lidar com a complexidade da vida, precisamos mais do que a ciência. Tá? Eu paro aqui. Esses são, ao meu ver, os pontos mais interessantes aqui dessa pequena obra do Alistair McGrath, que é, como sempre, né, muito interessante. McGrath tem sempre ótimas sacadas, é um pensador muito bacana de ser acompanhado. Eu gosto muito dos seus escritos. Mas sobre esse livro, por hoje, eu fico por aqui. Beleza? Falou!